Olá, senhoras e senhores. Vou apresentar para vocês o Gift Look, um amigo oculto com estilo. Foi desenvolvido para a disciplina de Desenvolvimento Mobile Profissional, no curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Aplicativos Móveis da PUC Paraná. Eu me chamo Adelson Fernando Alvares Oliveira. Na tela eu vou deixar para vocês o repositório e a localização web do aplicativo. Para essa tarefa, eu pretendo apresentar para vocês como eu fiz o clean code no meu código, a arquitetura de software que eu utilizei, né? As injeções de dependências. Vou mostrar um código, né, de teste unitário. Vou falar sobre os design patterns. Também vou falar um pouco sobre a interface e sobre o fluxo, né? Na interface vou falar um pouco sobre o fluxo do aplicativo. Com relação ao Clean Code, eu procurei usar uma nomenclatura clara e internacional, né? Ou seja, cada classe, método e variável tem um nome que descreve exatamente sua responsabilidade, sem abreviações confusas. Também procurei utilizar funções pequenas e com responsabilidade única. Por exemplo, cada método faz uma coisa só. O create event apenas cria. O perform draw apenas sorteia. O set participant pin apenas salva o pin. E assim por diante. Também eu tentei aplicar comentários apenas onde era necessário. Então, comentários de blocos documentam decisões de arquitetura e não o que o código faz. Com relação aos arquivos, eu tentei organizar eles, né, da seguinte forma: models, que daí tem os event, participant e o gift. Repositories, né, que são os repositórios, que tem a interface, implementações de acesso de dados e serviços, que daí seria a lógica do negócio do aplicativo, que tem o Event Provider, o Out Service, o Pin Service, o Draw Service. Aí eu deixei um domínio para os screens, que seria a interface separada por papel, no caso do administrador, participante, autenticação e uma área para o tema, que seria o tema visual de forma centralizada. Então vamos dizer que eu queira criar um tema de Páscoa. Então eu só alteraria ali na área do tema. Eu queira criar um tema natalino, um tema de final de ano e assim sucessivamente. Aí aqui nós temos um exemplo, né, de código, né, no caso é o Service Event Provider. Bom, com relação à arquitetura de software, né, dentre os muitos padrões que tem, né, como MVC, MVVM, Viper ou qualquer outras, eu acabei adotando o MVVM, Model View View Model. E aí eu tenho a camada Model, que são as entidades e dados de serialização em JSON. Aí eu tenho os arquivos, que é o Model Event Dart, o Models Participant Dart e o Models Gift Dart. Aí no View Model, que seria a minha lógica de negócio, né, estado, comunicação com o repositório, eu tenho o Service Event Provider e o Service Out Service, que é o serviço de autenticação. Aí no View eu teria a interface do usuário,
sem a lógica do negócio. Então eu tenho a home screen, eu tenho as screens do admin e tenho as screens do participante. E como repositório, né, a gente, né, que seria a abstração de dados de acesso, a gente teria o e-Event Repository e o Firestone Event Repository. Aí, como vocês podem ver aqui na sequência, eu tenho a parte do model, né? No caso, no exemplo aqui, eu tenho o event. Aqui na sequência, nós podemos ver um exemplo de view model, que seria o Service Event Provider. Aí nós temos, né, aqui só depende da interface, não da implementação. E nós temos aí daí os Notify Listeners, que notifica a view automaticamente. E na view, aqui, por exemplo, no admin, participant screen, né, a tela apenas observa o provider. Zero lógica de negócio aqui. Seria basicamente isso. Então, para injeção de independência, como que foi implementado? O Event Provider, que é o View Model, nunca instancia suas dependências diretamente. Então, elas são injetadas pelo construtor. O main Dart é responsável por montar o grafo de dependências via multiprovider. Aí isso me permitiu trocar o repositório sem alterar nenhuma tela. Então, eu primeiro criei as telas, testei elas localmente, e aí só depois é que eu fui criar um banco de dados no Firebase. Então, eu utilizei um Local Event Repository e depois eu só troquei para Fire Event Repository. Tudo isso foi trocado numa única linha, aqui no meu código main, como vocês podem ver. Então, só troquei essa linha, e aí de um teste local eu pude ir para a base de dados, deixar o aplicativo online, né? Outra coisa, o Event Provider, ele recebe por construtor, nunca por instância. Então, eu tenho a interface e não a implementação concreta. E na questão dos testes, né, eu posso ter o mock injetado nos testes. Então, eu posso substituir o Firestore por memória, né, com o mock event repository. Basicamente seria isso. Com relação aos testes unitários, basicamente eu criei 4 arquivos. Um chamado Draw Service Test, que vai se preocupar em testar a lógica do sorteio. Um Models Test, que vai se preocupar com a serialização, deserialização, né, do GIF, dos participantes e do evento. Criei um Event Provider Test, que é para testar o CRUD completo, né, da aplicação, sorteios, participantes, adição dos presentes, né, e um mock de repositório. E criei um arquivo de PIN Service Test, que é para se preocupar com a proteção do PIN. Então, testar o hash, verificação do PIN, sessão local com share preference. Então, basicamente, são esses testes. Então, eu vou ter um teste ali onde eu vou ter que tentar garantir que ninguém tira a si mesmo, né? Ou vou ter um teste com resultado de forma cíclica, hamiltoniana única, né? Para evitar que o A tire o B e o B tire o A. O teste do PIN, né? Para garantir que hashes diferentes, que você gere hashes diferentes
para o mesmo PIN e a questão da sessão expirada quando retornar falso. Seria basicamente isso sobre teste. Com relação aos design patterns, né, vou falar para vocês rapidamente alguns padrões que eu apliquei, né? Um foi o Repository Partner, o outro foi o Observer Partner via Provider, né? O Strategy Partner, Factory Partner, From JSON to JSON, explicando assim um deles rapidamente para deixar mais claro, né? O Observer, por exemplo. Digamos que eu tô lá como o admin e eu crio lá um evento. Criei lá um amigo oculto da família no final do ano. Daí, como admin, na hora que eu criei o evento, né, o Notify Listener vai atualizar todas as telas que estiver escutando. E aí, no caso, uma das telas que eu como admin, teria atualizada seria a minha tela de meus eventos. Então, no momento que eu criar lá o meu amigo oculto da família, na tela de meus eventos no admin vai aparecer. Por quê? Porque ela está escutando. Então, quando tocou o Notify Listener, ela automaticamente atualiza os meus eventos. Então, esse seria um exemplo bem claro do Observer Partner. Seria isso aí. Na sequência, vamos apresentar as telas, né, que foram implementadas no aplicativo. Então, a gente vai ter o Home, que todos vão ver, vai ter o login do admin, o criar eventos do admin, os meus eventos do admin, os participantes do admin, o entrar com código do participante, o PIN do participante, né, o evento que o participante vê e o sobre que todos veem. Então, acompanhem uma breve demonstração de como funciona o aplicativo.